Vocês estão bem, gente? Bom dia a todos. Hoje eu tenho uma palavra de prosperidade, de grandeza, de glória para vocês. Amém? Hoje vocês vão sair daqui mais animados. Nós não combinamos... Cadê o Rodolfo? Não sei, sumiu. Nós não combinamos, mas o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje é Filipenses, capítulo 2. Então, pode deixar aberto aí, em Filipenses, capítulo 2. Antes de ler Filipenses, eu gostaria de ler Isaías 55, não precisa abrir. Isaías 55, versículo 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Senhor Jesus, eu peço que você nos ilumine nessa manhã. Como cantamos hoje, nossos olhos estão em Ti, e a Tua face brilha sobre nós essa manhã, ilumina-nos, brilha sobre nós, Senhor, ilumina nossos entendimentos, nossos sentimentos. Que espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre nós e compartilha conosco a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, antes de irmos para Filipenses 2, eu queria ressaltar com vocês e que ficasse bem claro algo, que ficasse um pano de fundo, um chão para a gente poder caminhar em Filipenses 2. Isaías 55, versículo 8 e 9, Deus fala que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. E os caminhos dele não são os nossos caminhos. Os caminhos dele são mais altos e os pensamentos dele são mais altos. Então, primeira coisa é que não são iguais e são mais elevados. Para a gente poder entender um pouco do que a Bíblia nos relata, do que o Evangelho nos diz, a gente precisa ter isso em mente, que os pensamentos e os caminhos de Deus não são os nossos, ou seja, nós não vamos compreender os caminhos e os pensamentos de Deus com base nos nossos próprios pensamentos, isso não vai acontecer, e os caminhos de Deus são mais altos, ou seja, nós, além deles não serem os nossos caminhos, os nossos pensamentos, a maneira com que Deus pensa, os caminhos dele são mais elevados, são superiores. Então, esse é um pano de fundo, esse é um chão que a gente precisa ter para poder entender Filipenses capítulo 2. Então, vamos para Filipenses capítulo 2 agora. Os primeiros 2 versículos. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então, Paulo está escrevendo essa carta para a igreja em Filipo, e ele está aqui querendo compartilhar algo para a igreja ali. E se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição, compaixão, ele fala, completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então ele está convocando a igreja ali para compartilhar algo em Cristo, de essa motivação, essa exortação de amor, essa comunhão no Espírito, esses profundos afetos uns com os outros. Então ele está falando, compartilhem comigo, eu vou compartilhar com vocês, para que nós tenhamos o mesmo modo de pensar, a mesma atitude, um só amor, um só Espírito, para que nós estejamos unidos. Então é isso que Paulo está querendo fazer aqui com a igreja em Filipe, compartilhar algo do seu interior, das suas profundas afeições para com a igreja e vice-versa, para que a alegria seja completada, para que eles tenham alegria, para que essa unidade produza essa alegria. Então, antes de continuarmos Filipenses 2, essa mensagem, fala comigo, eu quero trazer para vocês, como em Isaías e Filipenses vai mostrar mais para frente, que existe um caminho de Deus e um caminho dos homens. O caminho de Deus, ele é superior. O caminho de Deus, ele não é o nosso, ele é o extremo oposto. Alguns precursores já ouviram falar sobre isso.
é uma mensagem que tem falado comigo já há alguns anos. Eu não tinha compartilhado aqui de púlpito, mas eu essa semana, pensando e sentindo, é sempre ela que me vem à mente nessas últimas semanas e meses para compartilhar com a igreja. Então, existem dois caminhos, o caminho de Deus e o caminho dos homens. Isaías deixa claro que o caminho de Deus não é o nosso e que o caminho de Deus é mais elevado. Mas existe algo que Isaías fala, Isaías 57, deixa eu abrir lá. Isaías 57, versículo 15 fala: "Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo, habito num alto e santo lugar." Então, nós estamos diante do Deus que é o alto e sublime, que é o santo, e que está nas alturas, e que habita num lugar santo, num lugar alto, num lugar sublime. E aí ele fala: "Mas habito também com o contrito e humilde de espírito." Isso é um paradoxo, isso é uma inversão. Ele está no alto, habita no alto, mas também habita com o quebrantado e contrito. E Filipenses 2, ele vai passar por isso. Ele vai mostrar como que isso acontece. Aquele que é santo, que é o alto e sublime, que habita no lugar santo, mas também habita com o quebrantado e contrito. Então, existem dois caminhos, o caminho de Deus e o caminho dos homens. O caminho dos homens é um caminho que ele nos aponta sempre para cima. O caminho dos homens é a semelhança de Babel. Vamos construir uma torre que alcance os céus e faça o nosso nome famoso. Vamos subir, vamos crescer, vamos dominar. Eu me lembro de Nabucodonosor, quando ele olha lá, ele está na varanda do seu palácio, ele olha para aquela beleza, riqueza, para a Babilônia, para aquele reino da Babilônia todo glorioso, ele olha: Babilônia que eu construí, que eu conquistei, que eu fiz. E Deus fala o que para ele? Eu te levantei para um propósito, não foi você. E Deus o rebaixa, e ele se torna como um animal. E o que eu quero dizer com isso é que o caminho dos homens, ele está sempre nos apontando para subir, para crescer, para aumentar, para prosperar, para ser um sucesso. E lendo a Bíblia e vendo a dinâmica do ser humano, existe algo dentro de nós que clama por isso. Existe algo dentro de cada um de nós que busca de alguma maneira grandeza, que busca de alguma maneira glória, que busca de alguma maneira fama, representatividade, que busca significância. Existe algo que está dentro de nós, e todos nós temos isso. Se você for sincero e honesto com você mesmo, você vai ver que em algum aspecto da sua vida, você está procurando ser relevante, você está procurando ser visto, você está procurando ter alguma autoridade, enfim, seja no seu trabalho, seja no ministério, seja em casa, onde for, existe algo dentro de nós que busca por isso. E eu não vejo, biblicamente falando, que Deus está se opondo a isso, que Deus ele não quer Ele quer abafar esse sentimento dentro de nós. Pelo contrário, quando eu leio Isaías 57, eu vejo que é algo que talvez o próprio Deus implantou dentro da gente, porque Ele é o grande, porque Ele é o alto, porque Ele é o sublime, porque Ele é o glorioso, porque Ele é o majestoso, porque Ele é o mais exaltado. Existe algo na natureza desse Deus a quem servimos que é grandioso, que é glorioso, que é majestoso, que é inalcançável. E Ele depositou parte disso dentro de cada um de nós. E eu não vejo Ele se opondo a isso. Mas existem dois caminhos para alcançar essa significância, para alcançar essa relevância, para alcançar essa glória.
E é aí que, para mim, a Bíblia fica clara. Deus não está se opondo a esse desejo de grandeza, a esse desejo de ser relevante, a esse desejo de sucesso. Ele se opõe a um tipo de comportamento em busca a isso. Ele se opõe a um tipo de ambição na busca disso. E é isso que eu quero tratar com vocês. O que o mundo diz aí fora que é grandeza, que é sucesso, que é glorioso? O mundo estabeleceu um padrão do que é sucesso, do que é grandeza, do que é fama, do que é ser relevante. E como que o mundo impõe isso para a gente? Nós precisamos ir subindo, degrau por degrau. Nós precisamos puxar o tapete de outras pessoas. Nós precisamos humilhar outras pessoas. Nós precisamos dominar com força sobre os outros. Nós precisamos exercer domínio, força, imposição, para ir conquistando lugares cada vez mais altos. Eu preciso jogar o jogo do mundo, aquele cara que dava as festas e promovia o P. Diddy. Então, você precisava dançar aquela dança, participar daquele meio, fazer aquilo lá para ele te promover. Então, esse é assim desde o princípio. Desde o princípio funciona dessa maneira. O caminho do homem tentando ser promovido, alcançar o alto, e o caminho de Deus mostrando uma outra forma de alcançar isso. Então, o caminho do homem passa por Babel, passa por Babilônia, mas existe algo que eles se tornaram famosos? Sim. Eles foram bem-sucedidos? Sim. Eles se tornaram grandes? Sim. Eles alcançaram renome? Sim. Mas todos eles passaram. Todos eles acabaram. Pensa no seu ator preferido de Hollywood. Ele vai morrer em breve. Pensa na sua banda favorita, ela vai acabar em breve. Por mais que dure décadas. Isso diante da eternidade não é nada. Eu estive recentemente no Coliseu e é impressionante a grandeza daquele negócio. Mas são apenas ruínas. Ruínas de um passado glorioso, ruínas de um passado grande, que hoje não significam nada. Que hoje é pedra em cima de pedra, que a gente vai lá e tira uma foto e acabou. Eles foram bem-sucedidos, foi um império grandioso, mas passou. E o caminho de Deus, ele é mais alto, o caminho de Deus, ele é superior. Por quê? Porque ele nos propõe algo permanente, ele nos propõe algo duradouro. E a maneira de alcançar esse caminho, a maneira que Deus propõe para alcançar isso é diferente. Marcos capítulo 10, abre comigo. Marcos capítulo 10, versículo 43. Vamos ler do versículo 35. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Presta atenção. Os discípulos chegam diante de Jesus com uma questão. Eu quero sentar à sua direita e eu quero sentar à sua esquerda no seu reino. Isso é um desejo por ser grande, isso é um desejo por relevância, isso é um desejo por fama de alguma maneira.
E Jesus não os repreende por esse desejo. Jesus não fala, vocês estão pensando tudo errado. Jesus não fala, vocês estão viajando. O que Jesus fala? A partir do versículo 42. Ele ensina a eles como alcançar essa posição alta. Ele fala, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. O caminho do homem, o caminho do mundo é dessa maneira. Os governantes e as pessoas importantes, eles dominam, eles constroem os seus reinos e impérios a partir da força, da imposição, do lobby, do network, enfim, eles vão conquistando a partir do pensamento humano, da maneira como o homem constrói as coisas. E Jesus fala, versículo 43, não será assim entre vocês. Então Jesus está ensinando a maneira com que eles podem chegar mais alto. Eu quero sentar à sua direita, eu quero sentar à sua esquerda. Não tem nada de errado com esse pensamento. Pelo contrário, nós precisamos desejar isso. Nós precisamos querer isso. Mais do que querer ser bem-sucedido num trabalho, mais do que querer ter um ministério de louvor conhecido e famoso, mais do que querer ter uma igreja de renome, mais do que querer, enfim, inúmeras coisas aí. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser escravo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Então Jesus está falando o que para eles? Jesus está falando, muito bom é isso que vocês estão desejando, mas existe um caminho a ser trilhado para conquistar isso. Qual que é o caminho? Você quer sentar à minha direita, à minha esquerda? Eu não tenho poder, Jesus fala, eu não sei quem que é, eu não tenho poder para determinar isso, o Pai já reservou para aqueles, mas você quer chegar mais perto, você quer chegar mais alto? Existe um caminho. Qual que é o caminho? Ser o servo e servo de todos. Ser o escravo e escravo de todos. E aí nós chegamos em Filipenses 2. De novo. Pula o versículo 3 e 4 e vai comigo para o versículo 5. Então Paulo está exortando, animando, encorajando a igreja em Filipe. E ele fala o seguinte no versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O caminho de Deus é mais alto que o caminho dos homens. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os pensamentos dos homens. E não são os nossos caminhos. E não são os nossos pensamentos. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus sendo Deus, não tem posição mais alta do que essa. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas o que ele faz? Ele se esvazia. E ele toma a forma de um escravo. Então ele era Deus, soberano, Senhor sobre tudo e todos, Criador dos céus e da terra. Ele se esvazia e se faz como um escravo. O que é isso? É um caminho de descida.
tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, ele se humilha ainda mais. Então ele é Deus, ele toma a forma de um homem, não é qualquer homem, é um escravo. E para ele não está bom isso ainda, e ele se humilha ainda mais, ao ponto de ser obediente até a morte e morte de cruz. Então Deus soberano, Criador dos céus e da terra, o alto e sublime, que habita no alto e sublime e santo lugar, ele desce, e ele se rebaixa, e ele se humilha, e ele se faz e se torna servo e escravo de todos. E não apenas isso, ele vai até a cruz. Então, aquele que estava na mais alta posição, ele desceu até a mais baixa. Os caminhos de Deus são mais elevados. Os pensamentos de Deus são superiores. Esse não é o caminho com que nós planejamos para a nossa vida. Esse não é o tipo de pensamento que nós vamos sentar e programar a nossa vida. Não é dessa maneira que a gente pensa para ser bem-sucedido. Não é dessa maneira que a gente pensa para alcançar uma posição melhor. Muitas vezes, ou a maioria delas, nós estamos jogando e dançando a dança do mundo. Mas Deus tem um caminho mais elevado para nós. Os pensamentos do Senhor para nós são de bem, de paz, de prosperidade. Eles são mais elevados. E Paulo está ensinando a igreja, da maneira que Jesus ensinou os discípulos, a como alcançar esse lugar de posição alta, de relevância, de significância. Jesus ensinou os seus discípulos e agora os apóstolos estão ensinando a igreja a alcançar esse lugar de glória, a alcançar esse lugar de grandeza. E não é como o mundo busca, e não é como o mundo faz. Não, não será assim entre vocês. Desce, se rebaixa mais um pouco, se humilha mais um pouco, e desce mais um pouco. Deus, por mais importante que você seja, você não vai chegar a essa posição que Jesus tinha com o Pai. Ou seja, você nunca chegará a essa posição tão alta. Por isso você nunca será tão humilhado ou tão rebaixado como Jesus foi. Mas existe um caminho para todos nós. E eu estou convencido de que Filipenses 2 é Paulo expondo um mistério, um pensamento, uma lógica do pensamento de Deus para a igreja, que ela passa por toda a Bíblia. Se nós observarmos esse Filipenses 2, do 5 ao 11, nós vamos ver isso passando, ou que está lá nas entrelinhas da Bíblia inteira. Esse caminho, esse pensamento, essa atitude, está lá o tempo inteiro. O tempo inteiro. E é o que nós falamos que é uma vida, é um estilo de vida, é uma pregação, é algo cruciforme. É algo que está lá, a cruz está lá o tempo todo, mostrando esse caminho. Aquele que é Deus se rebaixa a mais baixa posição. Mas Deus o exalta, após ele fazer isso, Deus o exalta a mais alta posição. E de novo, aquele que foi rebaixado à mais baixa posição, que nós nunca chegaremos a ela, ele alcançou também a mais alta posição. Então existe um caminho de Deus para a grandeza, para a glória. Existe um caminho de Deus para a alegria, como Paulo fala, completem a minha alegria, para essa alegria completa, para essa alegria plena, que não é o caminho do mundo, que não é o caminho do homem. Nós estamos doentes, porque nós estamos tentando viver a vida cristã seguindo os padrões do mundo. Nós estamos adoecendo,
porque nós não estamos tomando a cruz e seguindo Jesus todos os dias, como Ele propôs. Tomar a cruz e seguir Jesus é vida, é saúde. Tomar a cruz e seguir Jesus é o que vai acontecer para a igreja ser gloriosa antes da volta dele. Não são grandes conferências, não são grandes ideias, não são grandes igrejas, mas é um povo que tomou a forma da cruz e está seguindo Jesus todos os dias. É um povo que está seguindo o Cordeiro para o mesmo caminho, para o mesmo lugar que ele foi, sempre. E aí Paulo abre, e nós vemos Jesus falando isso inúmeras vezes: se o grão não cair na terra e morrer, ele não pode dar fruto. Aquele que encontra a sua vida nessa era vai perdê-la, mas aquele que perde essa vida por amor a ele, está o quê? Encontrando. O Timothy Keller, num dos seus últimos livros, ele diz que é uma lei de inversão, é uma lei inversa. Então, você quer alcançar os lugares mais altos, você precisa descer a mais baixa posição. Se você quiser alcançar lá no reino de Deus, você precisa descer a mais baixa posição. E é isso que Paulo está ensinando para a igreja. E por que Paulo escancara dessa maneira essa revelação? Por que Paulo fala isso? Versículos 3 e versículo 4, que nós pulamos. Ele está ensinando, e ele está trazendo essa revelação maravilhosa para a igreja, porque ele está ensinando a igreja ali a como se relacionar uns com os outros. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, Jesus, sendo Deus, ele desce. E ele nada faz por ambição egoísta ou por vaidade. Mas aquele que se faz escravo por nós, o que ele está fazendo? Ele está nos considerando superiores a ele. Ele desce e se faz escravo por nós. Ele não cuida dos seus próprios interesses. No Getsêmani, Jesus fala o quê? Não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então percebe, isso está por todo lado. E a maneira com que os apóstolos estão discipulando e treinando a igreja a viver nessa era presente é da mesma maneira que Cristo Jesus viveu enquanto esteve presente nessa terra, que é que ele desceu, se fez homem, viveu em fraqueza como todo homem e foi obediente até a morte e morte de cruz, e Deus o exaltou. Ao morrer, ele é ressuscitado. Ao morrer, ele encontra a ressurreição dos mortos. Da mesma maneira, nós precisamos viver um dia a dia, um viver diário, como Paulo está exortando a igreja em Filipos. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você considera essa pessoa superior a si mesmo? Ou você acha que teria um bom e um grande conselho para dar para ela nesse momento? Considere o outro superior a si mesmo. Cuide não apenas dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso precisa permear toda a nossa comunidade, todo o nosso viver aqui comunitário.
Senão não vai dar certo. Senão não vai funcionar. Nós queremos ser uma igreja relevante na cidade de Montemor. Nós queremos ser uma igreja grande aos olhos de Deus na cidade de Montemor. Nós queremos ser uma igreja que toque a cidade de Montemor. Mas para isso acontecer, nós como igreja precisamos ser escravos dessa cidade. Para isso acontecer, nós como igreja precisamos ser escravos uns dos outros. Para isso acontecer, nós como irmãos e membros do mesmo corpo, nós precisamos procurar o interesse uns dos outros. Para quem você está vivendo? Se é para você mesmo, você vai encontrar sua recompensa nessa terra. Mas saiba que ela é passageira e muito pequena diante daquilo que Deus está propondo para você. Nós servimos pouco, nos entregamos pouco, porque o nosso desejo, a nossa ambição por grandeza, ele é muito pequeno. Eu gostaria que essa igreja fosse uma igreja de pessoas que querem ser aqueles, que a gente vai brigar, num bom sentido, por estar à direita e o estar à esquerda de Jesus no reino dele. Que não se contenta com nada menos do que isso. Que não se contenta com coisas tão insignificantes, passageiras dessa era. É uma mensagem de prosperidade, mas pelo caminho correto. Jesus tomou essa atitude e ele recebeu um nome que está sobre todo nome. E ele recebeu uma posição que está acima de toda posição. Da mesma maneira, nós precisamos enxergar isso com bons olhos e desejar essa posição alta no reino dele. Nós não servimos mais, porque nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos recebido nessa era. Nós precisamos enxergar a grandeza e a beleza do que a cruz está nos propondo. Sim, passa pela morte, mas logo após isso tem ressurreição dos mortos. Mas logo após isso tem uma glória que não pode ser tirada. Logo após isso tem recompensa que ladrão nenhum pode roubar. Nós precisamos aprender a olhar para aquilo que é superior e duradouro. Isso vai nos motivar a trilhar esse caminho para baixo. Ina. Pedro e Tiago, eles falam sobre isso. Nossa posição para com Deus é: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele em tempo oportuno vos exaltará. Filipenses 2 é a mesma coisa. Deus resiste ao arrogante, ao soberbo e ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. É tempo de humildade. E o que Jesus ensina, e o que Paulo ensina, e o que os apóstolos estão ensinando é: sim, nós precisamos não apenas ter essa humildade que nós achamos que temos, mas nós precisamos nos humilhar. Chegar ao ponto de humilhação. O Evangelho nos leva a esse ponto, para que, num tempo oportuno, nós sejamos exaltados. Para que, num tempo oportuno, Ele nos eleve a uma posição de significância, de relevância, de autoridade. Os nossos olhos não estão aqui. Os nossos olhos não podem estar aqui. Jesus
pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Existe algo glorioso, existe algo poderoso, existe algo grande, existe riquezas infindáveis prometidas a nós no reino de Deus. E enquanto isso, nós precisamos ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que é que não considerou que ele era qualquer coisa, mas ele se humilhou e serviu a todos. O maior no reino de Deus é servo e servo de todos. Portanto, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Amém?